obra. Eu pergunto para o pastor, em relação a esses acontecimentos, né, essa questão aí do alto clamor, está para o futuro isso aí? Já aconteceu? Esse poderoso anjo de Apocalipse 18 já veio? Inclusive, a gente tem notado que mesmo entre os grupos, esses grupos dissidentes, eles não se harmonizam. Eles não se harmonizam entre eles, aí tem uma confusão. Em cada grupo desse, alguns falam, não, olha, a cronologia correta é essa, já começou aqui a sacudidura, já alto clamor, aí já vem outro, não, mas o alto clamor não começou. E aí tem um problema, porque eles falam que, alguns dizem que esses grupos, que esse grupo que faz parte, é representado por esse anjo. Só que se o alto clamor não começou, então o anjo não veio. Aí agora eles entram num debate eterno se o alto clamor começou, se o anjo veio ou não veio. Eu queria que você falasse um pouquinho, esse anjo Apocalipse 18 já começou a sua obra? O que é esse anjo? O que representa a obra desse anjo aí? Abrir meu áudio Aí, aqui. Agora... Rapaz, essa é uma pergunta muito interessante, tendo em vista que os últimos acontecimentos, muitos deles serão concomitantes, né? Nós teremos alguns eventos acontecendo ao mesmo tempo, estabelecer uma ordem precisa dos acontecimentos é bastante delicado. Agora, eu posso dizer a você que o alto clamor não começou, não. Não começou, não. A gente vai perceber isso em diversos textos do Espírito de Profecia, quando você vai perceber sempre esse alto clamor do terceiro anjo sendo projetado para o futuro. E aí você vai ver, por exemplo, aqui, olha, o terceiro anjo, ele tem 4 mensagens muito importantes, que são os 10 mandamentos, a justificação pela fé, a reforma de saúde, que envolve muita coisa, não só deixar de comer carne, como alguns pensam, e o santuário. Então, há vários textos que comprovam isso que eu estou falando aqui, eu não vou ter, se vocês quiserem eu posso depois passar, mas a mensagem da justificação pela fé é parte da mensagem do terceiro anjo, a reforma de saúde também, o santuário é parte da mensagem do terceiro anjo. E aí, o anjo de Apocalipse 18, o texto do Espírito Profecia, para mim, que é mais claro, está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 192, na verdade diz assim, eu não tenho tempo nenhum específico para falar, no qual tenha lugar o derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia, quando o poderoso anjo descer do céu e se unir com o terceiro anjo na conclusão da obra para este mundo. Minha mensagem, que é nossa única segurança, estamos prontos para o refrigério celeste, tendo nossas lâmpadas preparadas e ardendo. Ora, se o anjo já tivesse descido, se a mensagem já tivesse começado a proclamar, um outro texto é o texto que o pastor Benildo citou, o terceiro anjo vai voar pelo meio do céu, e anunciando os 10 mandamentos de Deus, o testemunho de Jesus representa a nossa obra, e ela diz assim, a mensagem não perde a sua força no voo progressivo do anjo, pois João vê crescendo em resistência e poder, até que a terra inteira seja iluminada por sua glória. Então, nós entendemos que seria o alto clamor, né, que vai fazer com que o derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia, que a gente vê essa representação em Apocalipse 18 com o anjo iluminando toda a terra, esse derramamento do Espírito Santo, essa chuva serôdia que é derramada, ela é derramada justamente para que se proclame o evangelho, que, segundo a profecia, vai ter muito mais potência, muito mais poder, por exemplo, que o próprio Pentecostes, onde um sermão, 3.000 pessoas se batizaram. Então, a mensagem do terceiro anjo, ela vem crescendo, 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 e o anjo de Apocalipse 18, que vai unir-se, e aqui a gente é bem claro um texto, né, onde fala da união desses dois, vamos dizer assim, desses dois anjos. O anjo de Apocalipse 18, ele vem unir-se a mensagem do anjo de Apocalipse 18, que não é nada mais, nada menos do que a segunda mensagem de Apocalipse 14, da segunda mensagem angélica, só que com um adendo, sai dela, povo meu. Você tem essa mensagem unindo-se à mensagem do terceiro anjo e tomando uma característica, o volume de um alto clamor. É assim que está escrito. Então, o primeiro texto eu não tenho um tempo específico para dizer quando acontecerá. Ellen White que disse isso. Aí tem gente que diz, já aconteceu. Cara, você sabe mais do que a profetiza, é mesmo. Ela diz, olha, eu não tenho tempo para falar quando isso vai acontecer. Quando o anjo de Apocalipse, esse anjo poderoso, virá para unir-se, né, ao terceiro anjo e avolumar-se em um alto clamor. Aí tem gente que diz assim, não, já veio. Aí Ellen White diz, mas eu não sei quando virá. Não, mas já veio. Então, tem algumas pessoas que se colocam numa posição de mais ou menos assim, eu sei mais do que a profetiza. E aí, então, um outro texto que está no Review Herald de 1891 diz assim, a chuva serôdia há de cair sobre o povo de Deus. Um poderoso anjo descerá do céu, e toda a terra iluminará com sua glória. Estamos preparados para tomar parte na gloriosa obra do terceiro anjo. Veja, porque algumas pessoas dizem assim, o terceiro anjo, né, deu lugar ao anjo de Apocalipse 18, até inventam uma nomenclatura, o quarto anjo, que a Bíblia não fala. A Bíblia fala do anjo de Apocalipse 18, um anjo. Mas aí as pessoas já botam o terceiro anjo de escanteio, dizem esse aqui caiu, agora nós somos o quarto anjo. Aí o texto diz assim,
a chuva serôdia há de cair sobre o povo de Deus, um poderoso anjo descerá do céu, está falando do anjo de Apocalipse 18, e toda a terra se iluminará com a sua glória. Ele vem porque o outro não deu certo, e diz assim, estamos preparados para tomar parte na gloriosa obra do terceiro anjo? Estão os nossos vasos preparados para receber o orvalho celestial? Então perceba que o anjo de Apocalipse 18, ele não vem porque o outro não deu certo, porque a coisa ficou complicada. Não, nada disso. O anjo de Apocalipse 18 vem unir-se com a mensagem do terceiro anjo e tomar o volume de um alto clamor. Essa mensagem, inclusive, um texto que é bem interessante, diz assim, olha, vi anjos no céu, e eu encerro com esse texto aqui, indo apressadamente de um lado para o outro, descendo a terra e ascendendo de novo ao céu, preparando-se para a realização de algum acontecimento importante. Vi então outro poderoso anjo comissionado para descer à terra, a fim de unir a sua voz com o terceiro anjo e dar poder e força à sua mensagem. Então, poder e força é a mensagem de quem? Do anjo de Apocalipse 18? De um tal quarto anjo? Não. O anjo de Apocalipse 18 está vindo, olha, vi então outro poderoso anjo comissionado para descer à terra, a fim de unir a sua voz com o terceiro anjo e dar poder e força à mensagem do terceiro anjo. De quem é a mensagem? É do terceiro anjo. Não é de um quarto anjo, não é do... Não. Esse anjo vem com única função, dar poder para a conclusão da obra da mensagem do terceiro anjo, porque a profecia é de 3 anjos. E o terceiro anjo vai até o tempo do fim. O voo é progressivo, como disse o pastor Benildo. E o anjo de Apocalipse 18 vem apenas para dizer assim, toma, filho, poder, mais poder. Aqui a gente está tratando necessariamente de simbologia, tá? Não é um anjo mesmo, porque o anjo está fraquinho, não. Aqui é um símbolo de mensageiro, tá? Então vamos lá. Continuando esse texto. Grande poder e glória foram comunicados ao anjo. Qual anjo? Ao terceiro. A terra foi iluminada com a sua glória. A mensagem da queda de Babilônia, conforme é dada pelo segundo anjo de Apocalipse 14, né, é repetida, como eu falei, e tendo uma menção adicional das corrupções que tem entrado nas igrejas desde 1844. Agora, o final do texto para mim é fantástico. A obra desse anjo de Apocalipse 18 vem, no tempo devido, unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo. A última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar o volume de um alto clamor. Quando o anjo de Apocalipse 18 descer, vem para unir-se à obra do terceiro anjo, e ele vai tomar um volume de um alto clamor. Então, para mim, textos mais claros que esses são impossíveis, né? A pessoa chegar e ainda dizer que já aconteceu, que desde 1888 que já aconteceu, e Ellen White dizendo, não vai, eu não sei quando, vai acontecer ainda, e vai tomar um volume de um alto clamor. O anjo de Apocalipse 18 vem. E por que isso? Porque, assim como teve a pregação da primeira mensagem angélica, ali com Miller, antes de 1844, e aí houve o primeiro desapontamento, a Ellen White diz assim, a mensagem do segundo anjo estava fraca, porque já houve um desapontamento. O pessoal já estava meio desacreditado. Aí chega Samuel Snow e diz assim, olha, 1844 é o 22 de outubro, ele faz todos aqueles cálculos. Aí isso deu um impulso, isso deu um poder à mensagem, de forma que avançou. Aí a mensagem do segundo anjo foi proclamada. E aí, quando a gente vai para o texto, depois que acontece esse grande desapontamento em 1844, a gente diz assim, ixi, e agora? Será que o terceiro anjo vai ter poder para pregar? Porque depois de um desapontamento tão grande, como é que a gente vai pregar essa mensagem? E aí ela diz assim, que a mensagem do anjo de Apocalipse 18 vem unir-se à mensagem do terceiro anjo, assim como o clamor da meia-noite, que foi o noivo está demorando, mas ele vai vir pregado ali por Samuel Snow, e ajudar. A mensagem do terceiro anjo, ela é fortalecida pela mensagem do anjo de Apocalipse 18, assim como o clamor da meia-noite foi para a mensagem do segundo anjo, que estava, vamos dizer assim, fraca, sem poder. Então, da mesma forma como houve um poder gigantesco e a mensagem do segundo anjo foi proclamada, aí teve o segundo desapontamento, com um grande desapontamento, a mensagem do terceiro anjo estaria fraca, né? Como é que vai proclamar agora diante de um desapontamento tão grande? Aí vem o alto clamor. Então, alto clamor e clamor da meia-noite têm funções muito parecidas. O clamor da meia-noite veio para impulsionar a mensagem do segundo anjo, porque houve o primeiro desapontamento, assim como o alto clamor virá para impulsionar a mensagem do terceiro anjo. Esse é o entendimento correto. Colocar para ser denominação, para ser igreja, dizer que é quarto anjo, é completamente fora do que está escrito. Muito bom. Fica claro, pastor, como o pastor Elias Alvim colocou, que o assunto é tão claro, meus irmãos, que se você estudar, você que está nos assistindo, estudar com calma, pedir orientação a Deus só com a Bíblia e profecia, você não vai ficar com dúvida. E a prova é tanta de que é tão claro, que mesmo um desses grupos, né, chamados de reforma, movimento de reforma, como eu coloquei aqui, estão divididos nessa questão. Recentemente saiu uma prova de um desses grupos, eles têm uma prova doutrinária que é feita para jovens e adolescentes, chamada ENAR, e ali eles colocaram uma cronologia que já lança dúvida da própria doutrina, né, como o decreto dominical,
chuva serôdia e alto clamor estão muito próximos. E, na verdade, é isso que Ellen White coloca. Esses eventos são muito próximos um do outro. Como é que você coloca alto clamor para o passado, cento e tantos anos de alto clamor, ainda não temos decreto dominical, não temos final da sacudidura, ainda não temos a finalização da obra? Então, Deus é um Deus poderoso. Edberto, você poderia comentar alguma coisa sobre isso? Se quiser comentar, senão a gente passa para... Me permita só esse texto que eu mencionei, para não ficar na minha fala. E o pessoal diz assim, o pastor falou, mas não provou nada. Só esse último texto, que eu li vários, a mensagem da queda de Babilônia, conforme é dado esse texto que eu li, pelo segundo anjo, é repetida com a menção adicional, né, das corrupções que tem entrado nas igrejas de 1844. E aí o texto que eu li, eu não li ele na íntegra, mas diz assim, a obra desse anjo vem no tempo devido, unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar ela o volume de um alto clamor. E aí termina dizendo assim, essa mensagem pareceu ser adicional à terceira mensagem, unindo-se a ela, assim como o clamor da meia-noite se uniu à mensagem do segundo anjo em 1844. Então, era esse o texto que eu tinha mencionado, eu mencionei, mas não li, era exatamente essa a ideia, de que o anjo de Apocalipse 18, ele tem uma função muito idêntica ao que aconteceu no clamor da meia-noite lá em 1844. O anjo agora, depois de 1844, teve aquele desapontamento terrível, e todo mundo ficou assim, né, abatido, e agora? Como é que a gente proclama? Como é que vamos proclamar uma mensagem dessa para o mundo? Aí vem o anjo de Apocalipse 18 e diz, vou impulsionar você para você proclamar a mensagem ao mundo todo, assim como foi o clamor da meia-noite em 44. E essa proclamação está ligada também com o poder do Espírito Santo, não é? Aí a gente sabe que serôdia, exatamente. Chuva serôdia, não é? Assim como no Pentecostes precisaram de uma porção dobrada, como é que nós vamos terminar a obra sem o poder do Espírito Santo? Então a chuva serôdia vem sobre a igreja. E podemos dizer claramente que não veio. Agora, Edberg poderia até comentar, ele já fez uma pesquisa sobre isso, né? Que no início de um desses movimentos, eles falavam, inclusive, que já era o alto clamor e já estava tendo a chuva serôdia, olha só. Edberg poderia comentar alguma coisa sobre isso rapidamente para a gente entrar para a próxima pergunta, que vai ser para o Edberg também aí a próxima. Já vamos aí englobando tudo, né, para ganharmos tempo. É tudo muito confuso, né? A mentalidade desses movimentos, quando você tenta encontrar uma coerência, você não consegue encontrar coerência. A primeira falta de coerência é entre a história desses movimentos e as descrições da profecia, né? Ou seja, a história desses movimentos, os processos pelos quais eles passam, não refletem as descrições proféticas. Então, aquilo que você falou, estamos aí há 100 e tantos anos vivendo já naquele período que é descrito como sendo a obra do anjo Apocalipse 18, não tem como. Não. A história não reflete o cumprimento da profecia. Outro problema que esses movimentos têm, né, esses que acreditam que o anjo veio em 1888, por exemplo, é a falta de prova textual mesmo, né? Ou seja, os textos que falam da vinda do anjo de Apocalipse 18, nós estamos tratando dos textos de Ellen White, esses textos colocam sempre a vinda do anjo como algo no futuro, e não como estando no passado, 1888. Até parece que existe uma preocupação assim muito repetitiva da parte de Ellen White de deixar claro que a vinda do anjo de Apocalipse 18 estava no futuro, né? Depois do período de 1888, não no passado. E o expediente ele foi tão complicado porque usaram de textos mesmo falsamente atribuídos a Ellen White, né? Dentro desse contexto aí, no movimento de reforma, existem pelo menos 3 textos que são atribuídos a Ellen White, que são textos que não foram escritos por ela, são textos apócrifos, né? Inclusive, aquele mais famoso, né, que diz que na Conferência Geral de 1888 desceu o anjo Apocalipse 18, foi rejeitado, etc., que é o texto mais famoso desses apócrifos aí. Nós temos a presença desse texto na literatura reformista, revistas, lições da escola sabatina, pelo menos 2 vezes, né? Aparece nas lições da escola sabatina do movimento de reforma, ou seja, eles usaram repetidamente esse texto na literatura deles para dar suporte à vinda do anjo Apocalipse 18. Interessante que tem um vídeo aí na internet gravado por um apologeta do movimento de reforma que ele atribui a culpa deles terem usado esse... Que tal guardar na gaveta sua carteira da OAB e recomeçar? A Igreja Adventista, né? Que é a responsabilidade da Igreja Adventista. Ou seja, eles usam o texto apócrifo para dar prova a uma doutrina e depois a culpa da Igreja Adventista, né? Como se nós fôssemos os produtores do texto. Sendo que o uso mais antigo que temos desse texto é a literatura reformista, né? Historicamente, se pode provar, o mais antigo desse texto apócrifo foi a literatura do próprio movimento de reforma. E ele atribui, não, isso aí foi culpa da Igreja Adventista, que, né, sei lá como, né, que foi essa culpa aí, mas é a culpa da Igreja Adventista, né? Não tem nada de culpa da Igreja Adventista, né? Interessante que o quarto anjo, a ideia do quarto anjo, só rapidinho aqui, né, lembrando dessa questão da culpa, né? O movimento de reforma, por exemplo, ele diz que o anjo veio em 1888, né, mas que o anjo de Apocalipse 18, ao vir em 1888, ele não conseguiu fazer a sua obra internamente dentro da igreja.
Por quê? Porque existia uma apostasia dentro da igreja que resistiu à obra deste anjo. E de 1888 até 1914, quando surge o movimento de reforma, então esse período é chamado de período embrionário, ou período de gestação do movimento de reforma. Ou seja, o movimento de reforma estava dentro do ventre da apostasia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, esse anjo estava ali dentro do ventre sendo gerado, né? O período de gestação do movimento simbolizado pelo quarto anjo. Quando chega em 1914, né, esse anjo ele nasce, a apostasia, né, o ventre da apostasia o expele, né? Ele nasce, agora ele está livre da apostasia. Aí o autor, né, os autores reformistas, eles mesmos fazem uma reflexão. Você poderia se perguntar, então, por que o anjo não fez a sua obra então, ou seja, em 1914, né, não concluiu a obra toda, fez tudo aquilo que ele tinha que fazer. Por que ele não fez isso? Aí ele explica, o anjo não pôde fazer isso já em 1914, depois que ele veio à luz, né, saiu do vento da apostasia, porque a igreja adventista, né, os antigos irmãos, eles ainda não tinham se apostatado completamente. Porque o anjo de Apocalipse 18, a mensagem tem que ser, sai dela, povo meu, né? Porque caiu grande Babilônia. Então, como a igreja adventista não estava ainda totalmente caída, totalmente apostatada, então o anjo não pôde dar essa proclamação. Porque tem que esperar a apostasia ser completada totalmente para que a mensagem saia dela, povo meu, saia também a igreja adventista. Ou seja, em síntese, é sempre culpa da igreja adventista. O apócrifo é culpa da igreja adventista, porque a igreja adventista que é ocupada por esse apócrifo. O anjo do Apocalipse não deu conta de dar a mensagem lá em 88, porque a apostasia não deixou. Quando ele saiu para fora, né, que foi expelido do ventre da apostasia, ele não pôde dar a mensagem ainda, porque a apostasia não era suficiente. Ou seja, essa igreja adventista é um problema. Ou ela está apostatada demais, ou não é apostatada suficientemente. É uma coisa assim. Lunática mesmo. Ou apostata de vez, ou não apostata, tem uma apostasia pequenininha. E sendo que o que aconteceu em 1888, que foi a mensagem da justificação pela fé, que foi dada, então eles dizem que essa era a mensagem que o anjo vinha de Apocalipse 18 para dar. Só que o Espírito de Profecia diz exatamente o contrário disso. Ela diz bem assim no livro Testemunhos para Ministros, páginas 91 e 92. Esta é a mensagem de Deus que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com derramamento do Espírito Santo em grande medida. E ela está falando da justificação pela fé. E outro texto que está na Mensagem Escolhidas, volume 1, de 372, página 372, ela diz assim, vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E eu tenho respondido, é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Então, se alguma mensagem foi proclamada ali em 88, foi trazida, não foi do anjo de Apocalipse 18, porque a mensagem da justificação pela fé não é do anjo de Apocalipse 18, é a mensagem do terceiro anjo. Quem traz a mensagem da justificação pela fé é a mensagem é o terceiro anjo. Se dizem por aí que a igreja adventista é a representação do terceiro anjo e que outra denominação representa quarto anjo, anjo de Apocalipse 18, enfim, uma coisa fica clara. Quem prega a justificação pela fé é o terceiro anjo. O anjo de Apocalipse 18 vem apenas para impulsionar, mas a mensagem da justificação pela fé, em todos os textos que eu encontro do Espírito de Profecia, a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. Ela ainda diz assim, em verdade. Agora tem gente que não entende o texto aí. Faz um detalhezinho, se você pudesse, antes de você passar para o Benildo, e depois ele pode até fazer aproveitar o gancho e continuar aí, viu, Peter? Certo. O que o pastor Ângelo falou é muito pertinente, porque a mensagem de 1888 foi a mensagem da justificação pela fé. O Eliazar, o pastor Ângelo hoje não compareceu. Botaram meu pai aí na live. Pastor Eliazar, tudo bem. Que honra ser comparado a meu velho. Olha aí. Então, o que acontece? A questão da justificação pela fé, a mensagem, né, é muito importante, porque esse movimento, ele diz ser simbolizado pelo o quarto anjo. Ligado a 1888, é a mensagem para a justificação pela fé, como mesmo apresentou aí o pastor Ângelo, né? 2.0, né? O pastor Eliazar. A versão... que sorridão aí. Versão moderna. Então, o que acontece? O interessante é que o movimento de reforma, ele, quando chegou na década de 40, né, ele entrou num processo de cisma mesmo completo. E em 1951, houve uma separação. O movimento de reforma se dividiu em dois. Ou seja, o movimento simbolizado pelo quarto anjo, né, que tinha a mensagem da justificação pela fé, entre aspas, né, ele se separou em dois. E depois dessa separação aí, inclusive o pastor Benildo já pertenceu, né, ao grupo de Cosium, né, nós pertencemos, eu e o Peter, ao grupo de Nicolice, ou seja, os dois movimentos de reforma. Na década de 90, teve aí a última tentativa mesmo assim forte de unificação dos dois movimentos de reforma, ou seja, a asa direita e a asa esquerda do anjo, né, se separaram ali, e na década de 90 eles tentaram fazer um processo de unificação. Dentre os documentos que foram assinados pelos representantes desses dois movimentos de reforma para se unificarem, existe um documento no qual eles declaram assim: cremos que um dos motivos que foram causa da separação do movimento em 1951 foi
deficiência no conhecimento prático da mensagem Cristo, justiça nossa. Agora imagine uma coisa, meus irmãos. O movimento do quarto anjo, cuja mensagem é Cristo, justiça nossa, passa por um processo de cisma, de separação mesmo. E qual o motivo? Deficiência no conhecimento prático da mensagem Cristo, justiça nossa. Mas como que pode um negócio desse? É uma coisa totalmente incoerente. E acusam a Igreja Adventista de ter rejeitado. Eles não conhecem e se separam. E a Igreja Adventista é o sujo, vamos lá. Uma curiosidade também, amigos. Isso é documento assinado, isso aí não é coisa que a gente está inventando, não. Tem um documento. Sim. Isso que o Edberg está falando, eu até estava lendo recentemente um livro de um pastor chamado Branco Cholet, né, ele foi presidente, foi um pastor grande aí na Sociedade Missionária Internacional, ele falando da tristeza, da decepção, que em 67, quando teve a segunda tentativa, parece, né, acho que a primeira tentativa de reconciliação, enfim, porque eles falam assim, olha, esses dois grupos que se chamam Movimento de Reforma, a doutrina é a mesma, né? Se a doutrina é a mesma, não pode ter um grupo apostatado, os dois estão com a doutrina pura e perfeita e deveriam estar unidos. Agora, uma curiosidade que eu percebo aí, os colegas falando antes aí, o Eleazar e o Edberg, colocaram assim, que o movimento sempre coloca, olha, o movimento adventista está se apostatando aos poucos, né? Eu estava pensando, o selo de qualidade ISO 9000 é tão bom que até a apostasia tem que ser devagarinho para esse povo deixar de ser de Deus e parece que nunca deixa, porque o que acontece? O problema é que esses grupos que separam da Igreja Adventista, que vivem basicamente de apontar que a Igreja Adventista caiu, entre aspas, eles sobrevivem dos pecados e apostasias da Igreja Adventista, porém eles acabam repetindo, em menor escala, né, dentro das suas proporções, evidentemente, eles acabam repetindo os mesmos erros. Então, aí o que acontece? Vez ou outra, precisa surgir mais outro grupo para fazer uma outra reforma, e depois vem outro grupo, e isso prossegue de forma infinita, e ninguém sabe quando é que Cristo vai voltar a se depender do ser humano nessas reformas humanas. Aí, aproveitando esse gancho, eu queria perguntar para o pastor Benildo agora. O pastor Benildo é o seguinte, lá em Ezequiel capítulo 9, nós temos uma descrição dramática de Sião, ou Jerusalém, que é uma descrição da igreja de Deus, né? Que tem abominações, inclusive no sacerdócio, né? No ministério, tem dificuldades, é uma igreja defeituosa, né? Deficitária, tem vários déficits ali de espiritualidade, tem dificuldades de ter uma obra totalmente purificada. E aí o profeta vê aquela imagem e o anjo vai mostrando para Ezequiel, Ezequiel, tem mais coisa ainda, a coisa não parou por aí. E as abominações parece que elas só vão se avolumando. Eu sou Raiza Matos, sou advogada. A pergunta é, Deus tem uma promessa de que há uma pequena hoste que é fiel, né? Na época de Elias tinha 7.000 lá, que não se dobraram a Baal. Essa profecia demonstra também que tem uma pequena hoste fiel, tanto no sacerdócio, no ministério, quanto entre o povo, a membresia, né? Entre os leigos. E a pergunta que eu faço para o pastor é o seguinte, Deus tem uma promessa de uma reforma para a Igreja Adventista. Quando essa reforma acontecer, ainda vai ter abominações dentro desse povo que foi reformado, pastor Benildo? Para serem denunciados ali, a profecia de Ezequiel se cumprir, ou não vai ter mais esse negócio, a reforma de Deus vai ser completa e ponto final? Essa reforma, quando o irmão Mate fala do movimento reformatório, né, que vai acontecer na igreja, é interessante, né? Ela não diz que vai surgir uma igreja chamada Movimento de Reforma. Ela diz que vai acontecer um movimento reformatório na igreja. Quando acontece o movimento reformatório, bane da igreja o espírito de discórdia e luta. E haverá uma purificação entre o ministério. Aí ela diz que Deus terá um ministério puro, santo e leal. Deus só vai ter um ministério puro, santo e leal na sacudidura. Agora, voltando para Ezequiel 9. Porque esses movimentos, que já se dizem movimentos reformatórios, eles propagam, pelo menos, que querem deter a pureza. No entanto, uma vez eu dialogando com um pastor, eu arranquei uma frase, rapaz, eu até gravei esse áudio, onde ele admite que na igreja dele tem abominações. Eu falei, mas rapaz, a tua igreja já é reformada? Já é um movimento reformatório e tem abominação? Porque nós admitimos que na igreja adventista, como disse o filho de Ellen White, Deus não permitiria que essa igreja apostatasse de tal forma que fosse necessário surgir um outro movimento, uma nova igreja, que nós temos problemas. A igreja é débil, defeituosa, e temos abominações no meio da igreja. É por isso que a pequena hoste clama. A pequena hoste diz que lá ela ora e geme pelos pecados que se cometem na igreja. Não é uma mensagem de acusação. É interessante que a pequena hoste não transmite uma mensagem de acusação. A pequena hoste diz o quê? Ela clama, ela chora, ela ora pelos pecados que se cometem dentro da igreja. Então, essa profecia de Ezequiel 9, o que Ellen White escreve, só pode se cumprir na igreja adventista. Porque nos outros movimentos não tem condições. Por que não tem condições?
porque eles se julgam puros. Eles falam, nós não somos como vocês. Todos nós aqui já somos vegetarianos. E vocês, tem muita gente que não é vegetariana. E eles começam a enumerar. Então, como é que vai ter abominação lá? Quais são as abominações? Porque no momento que eles admitem que tem abominações, então eles se tornam iguais à Igreja Adventista. E eles não querem essa igualdade. Eles querem fazer uma diferenciação. Mas, no momento... Aí eles ficam, a gente fala assim, num beco sem saída. Ezequiel 9 se cumpre aonde? Na Igreja Adventista. Aí tem um movimento desses aí que diz que não. Que Ezequiel 9 não é para a igreja, é para o mundo. Olha que coisa. Diz que os que clamam estão clamando pelo mundo. Rapaz, um negócio absurdo. A irmã White fala claramente em seus escritos que se refere à igreja. Agora, não é a igreja, é ao mundo. Que a gente tem que clamar pelas abominações que cometem no mundo. Claro que a gente clama também. Mas ela diz, mas as suas orações subirão em favor da igreja, porque os seus membros estão agindo conforme age o mundo. Então, a profecia, irmão Marcos e demais irmãos, que ela se cumpre na Igreja Adventista, não tem condições de se cumprir nesses movimentos separatistas e dissidentes. Muito, muito bem esclarecido, né? Alguns colegas querem comentar alguma coisa? Edberg? Até porque a própria profecia de Ezequiel 9 contempla um santuário, sacerdotes, aí, quer dizer, está falando do mundo. Nem tem como, não é, pastor Benito? Quando a gente vai ler, diz que o anjo vai, faz juízo e diz, começa pela casa de Israel. Aí o camarada diz que isso é o mundo, é? Eu nem sabia que tinha essa agora. Tem essa tese de que não, isso aqui não é para a igreja. Esse clamor, esse choro, é em favor do que se está cometendo no mundo. Não se refere à igreja. Que coisa absurda, né? Pode ver, quer comentar alguma coisa? Eu acho que, na verdade, não tem nem o que comentar mais, né? Porque ficou bem explicado pelo pastor Benildo. Só lembrando que o texto diz assim, né? Ellen White, ela comenta a situação do mundo, as apostasias do mundo, as situações entre as nações, e ela diz assim, mas as tuas orações subirão mais especialmente em favor da igreja, porque os seus membros estão agindo segundo a maneira do mundo, né? Ou seja, faz diferenciação clara entre o mundo, o que acontece no mundo, e o que eles estão mesmo sofrendo no momento, é aquilo que acontece na igreja. Agora, esses movimentos, eles vão progredindo, né? Eles vão tentando encontrar uma solução, né? Bem rapidinho mesmo. Eu me lembro que quando eu estava na escola missionária do Movimento de Reforma, do Movimento Nicolice, surgiu em uma das aulas, surgiu esse texto e surgiu um debate entre os alunos na época, com o professor. Mas aqui, eles estão suspirando por causa das abominações praticadas na igreja. Como que é isso daqui, professor? É dentro da nossa igreja ou é na igreja adventista? Aí, na época, o professor explicou o seguinte, veja bem, irmãos, essa pequena hoste que suspira e geme, somos nós, o movimento de reforma, que estamos suspirando por causa das abominações que são cometidas na igreja, ou seja, na igreja adventista. Aí, claro, né, que os alunos depois, né, eu me lembro conversando com eles, né, mas isso aí não é verdade, porque nós, como reformistas, a gente tem uma coleção, né, de coisas que a gente vê na igreja adventista e que a gente usa com felicidade, né, para poder ganhar prosélito de lá. Ou seja, o reformista, em síntese, está comemorando essas abominações. Ele não está suspirando e gemendo, ele está festejando, né? Ele não está sofrendo, né? Porque... E recentemente já mudou, né? Eles estão dizendo agora que não é mais assim, né? Eu tenho visto aí entre os líderes que eu converso com eles, não, mas esse texto agora não se aplica mais à igreja adventista, se aplica ao movimento de reforma, porque aqui também temos as abominações. Inclusive tem esse pastor aí que o pastor Benildo citou, né? Que tem um áudio dele aí dizendo, não, mas nós temos aqui abominação também. Ou seja, não... Então qual é a necessidade da existência deles? Se lá tem abominação também, porque lá a ideia não era sair daqui porque aqui tinha abominação e fundar um movimento que não tivesse abominação. Qual é a ideia de ter um movimento que tem abominação? Vem para cá, ué. Não, porque a abominação reformista é a abominação profética, né? A abominação adventista não é profética. TDAH não existe, é só invenção. Aí o que acontece é o efeito dominó, né? Aí sai um outro grupo mais santo, por exemplo, o movimento de reforma nicolista no Brasil saiu os costas, depois os naturistas, e aí eles nunca têm fim essa purificação, porque aparece a abominação, ou seja, a reforma feita pelo homem, ela não é uma reforma completa. A reforma, quando Deus fizer na igreja, ela vai purificar a pequena hoste, que suspirou e gemeu, e vai selar, porque o final da conclusão de Ezequiel é o selamento da igreja. Não é o selamento de pessoas de uma outra igreja. Imagina, eu estou suspirando e gemendo aqui do lado da reforma para poder Deus ter misericórdia e selar os irmãos dentro da igreja adventista. Olha só, não tem cabimento isso aí. Agora, pastor Benildo, eu queria que o senhor falasse justamente nesse mesmo gancho aí. É por isso que surgem outros grupos do movimento de reforma que nós falamos aqui no Brasil, de Nicolice. Surgiu na década de 70 um movimento, e desse movimento já saiu acho que uns 2 ou 3 ou mais, baseados na parábola das 10 virgens. Tudo isso para quê? Para dizer que o movimento de reforma também caiu e que eles agora são sucessores. Olha só, e aí o que o senhor fala sobre essa questão? Essa parábola é motivo para fundar mais outro movimento? A parábola das 10 virgens? É um negócio sério, né? Porque assim, antes de entrar na parábola, veja só, o movimento, a SMI, se apropriou de Apocalipse 18 e depois
todos os dois grupos, né? Tanto um grupo de Coisa como o grupo do Nicolice se apropriaram de Apocalipse 18 para dizer que a base profética deles é Apocalipse 18. Quando chega, isso ele começou ali, depois em 51, já, a irmã de Beck até já mencionou aí, houve a separação lá, uma briga. Interessante que eles têm as mesmas doutrinas, o mesmo princípio de fé, tudo igual, mas não se unem. Eu participei da terceira tentativa de unificação, mas não aconteceu. Agora, quando chega em 76, surge um movimento aqui no Brasil, intitulado Movimento do Advento, dentro do grupo de Nicolice, da reforma liderada por Nicolice. Então aí surge o movimento, eles discordaram da reforma com relação ao quarto anjo, que a reforma não era o quarto anjo, e também dizendo que estavam dando o clamor da meia-noite, na parábola das 10 virgens. Aí agora eles fizeram gráficos sobre a parábola, e o estudo era sobre a parábola. Olha, alguns falam que nessa época, lá em 76, saíram 1.000 pessoas da Igreja da Reforma, alguns falam de 3.000. Foi muita gente que saiu, de fato. Né? E se uniu e formou esse movimento, que não era registrado a princípio, chamava-se assim, Movimento do Advento, proclamando a mensagem, dizendo que estavam dando o clamor da meia-noite. E aí eles fazendo a aplicação da parábola, a primeira aplicação, a segunda aplicação agora da parábola. Esse movimento foi, quando chegou em 82, esse movimento briga. Os líderes lá brigam, como a reforma brigou em 51. Aí esse movimento agora briga. Um grupo de líderes disseram, não, nós não estamos dando o clamor da meia-noite. Ali em 76 foi a saída das virgens. E agora forma outro movimento. Depois eles se organizaram. Aí hoje está organizado, né? É um movimento chamado Movimento Adventista Naturista e o Movimento do Advento. Então, eles se apropriam da parábola das 10 virgens para dizer, nós temos aqui uma base profética. Aí um diz, não, em 76 foi a saída das virgens. O outro diz, não, em 76 foi o clamor da meia-noite. Só uma coisa, irmãos. Quando a gente analisa a parábola das 10 virgens, que é interessante, é importante a gente analisar, estudar o que aconteceu lá em 44, teve um cumprimento, de fato teve um cumprimento da parábola, e está tendo esse cumprimento agora também. Inclusive, a irmã Ati chega a mencionar que nós estamos no tempo de tardança. Ela chega a mencionar isso. Então, veja, mas quando a gente... Vamos lá, a questão do clamor da meia-noite. O grupo que prega está dando o clamor da meia-noite desde 76, tem mais de 50 anos, né? O clamor da meia-noite em 44 foi algo extraordinário. Eu tenho um pensamento aqui, que está no livro O Grande Conflito, eu gostaria de ler para vocês, que diz assim, ó, a mensagem, aí vem o esposo, não era tanto uma questão de argumento, se bem que a prova das Escrituras fosse clara e exclusiva, e a ela, com um poder impulsor que movia a alma. Não havia discussão. Olha que coisa. Diz o bendito, vem o que vem em nome do Senhor, conforme Mateus 21:9, de modo semelhante, os incrédulos se congregaram nas reuniões adventistas. Alguns por curiosidade, outros meramente sentiram o poder convincente que acompanhava a mensagem. Aí vem o esposo, que era o clamor da meia-noite. Então, as características do clamor da meia-noite em 1844 foi algo extraordinário, poderoso. Agora, eles dizem que hoje estão dando o clamor da meia-noite. Desde 76, a gente não vê nada. Então, assim como os dois movimentos de reforma dizem que são anjos da Apocalipse 18. Qual a melhor forma de você investir R$1.000 esse ano? Bom, não é. E não cumpre as características do anjo da Apocalipse 18, assim também o movimento intitulado, que está pregando o clamor da meia-noite, não cumpre as características do clamor da meia-noite. Outra coisa, o outro grupo que saiu desse grupo do clamor da meia-noite, eles dizem que não está dando clamor, mas em 76 foi a saída das virgens. Segundo eles, de 44 até 76, não estava tendo cumprimento a parábola das 10 virgens. Quando a gente lê o livro Parábolas de Jesus, nós vamos encontrar lá relatos de Ellen White, relatos claros, dizendo que a parábola já estava tendo cumprimento. E repito, ela chega a mencionar, nós estamos agora no tempo de espera, o tempo de tardança, aguardando o clamor da meia-noite. E quando a gente compara o clamor da meia-noite lá em 44, que foi junto ali com a mensagem do segundo anjo, que foi algo poderoso, irmãos, o que vai acontecer agora? Apocalipse 18, com o alto clamor do terceiro anjo, que vai iluminar toda a terra com a glória de Deus. Então, a gente vê que tem uma similaridade na profecia. Mas o certo é, concluindo a minha fala aqui sobre esse aspecto, que esses movimentos querem se apropriar de alguma coisa
para dizer que tem base profética. O movimento de reforma, os dois se apropriam de Apocalipse 18. O movimento naturista, o movimento do advento, e os arautos do vigiai, que é outro movimento, que surgiu também deles, se apropriam da parábola das 10 virgens. Mas não existe base profética nenhuma. Nem para Apocalipse 18 ser uma nova igreja, e nem tampouco para a parábola das 10 virgens surgimento de uma nova igreja. Não existe base profética para isso. Maravilha, muito bem respondido, né? Quer dizer, grupos saindo de grupos, dissidentes, tentando fazer uma obra reformatória que Deus profetizou, mas fazendo pela força humana, aí vai gerando ideias e teorias humanas, né? Que não tem sustentação, não tem base profética, e aí a gente vê, na verdade, uma confusão, né? De fato, um estado aí babilônico. Isso sim é um estado de Babilônia, né? Uma confusão sem fim. Agora nós já estamos caminhando para a conclusão da nossa